Uma coisa que se observa nesse governo de 7 meses é que é tudo muito radical, né? Agora temos mais uma prova disso. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ameaça fechar a Anvisa se a maconha for aprovada para a produção de medicamentos. É uma posição extremada que não se justifica. Eu não sei como é que o Fernando Schiller, que entra agora na conversa conosco, viu essa declaração do ministro. Tudo bom, Zé Paulo? Olha, eu acho que foi uma declaração um pouco atravessada do ministro Osmar Terra. Eu particularmente conheço bem o ministro Osmar Terra. Ele é um médico, ele é uma pessoa muito preparada, foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul durante 8 anos. Né? A grande especialidade do ministro Osmar Terra é cérebro, né? Desenvolvimento infantil. Ele criou, à época, no Rio Grande do Sul, um dos maiores programas do mundo em desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos, desenvolvimento de capacidades cerebrais, enfim, neurológico. Enfim, é um especialista. Ele não é um ortodoxo assim de natureza religiosa ou coisa desse tipo, né? Mas ele tem uma postura historicamente avessa à droga. Ele tem uma postura dura em relação a isso. Inclusive defendeu historicamente a ideia da internação compulsória de usuários de crack, pessoas que perderam o autocontrole, enfim, vivem nas ruas, etc. É uma polêmica enorme no mundo psiquiátrico. Então ele tem esse tipo de postura, né? Obviamente o governo, né, através da Casa Civil, a postura do presidente Bolsonaro é contrária por outras razões, né? Aí entra inclusive chamadas questões conservadoras, etc., se misturam nessa temática. Também não é à toa que o ministro Osmar Terra foi convidado para ir para o governo, porque do lado do ministro Osmar Terra tem uma posição mais baseada em ciência para defender essa posição, né? E do outro lado do governo uma posição, digamos, mais conservadora. Na visão do ministro Osmar Terra, acontece o seguinte: se a Anvisa liberar o cultivo, mesmo que seja um cultivo controlado da cannabis, né, da folha da maconha, para uso medicinal, você pode criar um espaço, criar um primeiro movimento, criar um mercado que depois vai levar ao uso recreativo. Eu, pessoalmente, quer dizer assim, eu não sou especialista na área, eu discordo dessa visão. Acho que hoje, crescentemente, se faz uso da maconha, da cannabis, para a produção de medicamentos. No Brasil já existe medicamento autorizado, né? O número de usuários vem crescendo, que são autorizados a utilizar. São utilizados em casos de epilepsia, tratamentos de câncer, dores crônicas, na área neurológica, uma série de enfermidades aí. O ministro Osmar Terra argumenta o seguinte: olha, existem já produtos sintéticos que estão em desenvolvimento, quer dizer, então não se precisaria cultivar isso, né? O governo, enquanto esses medicamentos sintéticos ainda não forem realmente utilizados, o governo continuaria autorizando a importação do princípio, né? Do canabidiol, né, para utilizar nesses medicamentos, para produzir esses medicamentos. Enfim, é uma polêmica aí. A grande questão que me parece, que me perguntasse, é o seguinte: qual é a autonomia da Anvisa para tomar essa decisão? A Anvisa é uma autarquia de natureza especial. O estatuto jurídico da Anvisa é muito parecido com o do Banco Central, agências reguladoras, tem mandatos fixos lá, tem autonomia orçamentária. Quer dizer, a Anvisa não é um órgão do governo. O governo não pode fechar, mesmo que o ministro quisesse fechar a Anvisa, não pode, porque a Anvisa foi criada por lei. A Anvisa foi criada em 99 e tem essa autonomia. Quando o Congresso aprovou a lei de drogas em 2006, disse o seguinte: olha, aprovou o uso medicinal da maconha, né, e deixou isso para o governo regulamentar. O órgão do governo, né, do Estado brasileiro que regulamenta isso, aí é uma questão, é a Anvisa, né, na área de medicamentos. Como este tema implica também, na visão do ministro, segurança pública, tem outras repercussões em termos de até estudos científicos ainda não propriamente comprovados, há muita divergência no mundo científico sobre os impactos, reações adversas do uso desses medicamentos com base na maconha. O ministro acha que isso é um assunto maior, que a Anvisa deveria ter consultado o governo, que a posição do governo deveria ser levada em conta. Enfim, esse assunto também está em discussão no Supremo. O Supremo adiou agora uma decisão que tomaria sobre a descriminalização do porte da maconha. Enfim, o fato é que esse assunto, na minha opinião, vai ser decidido no Congresso Nacional. No segundo semestre, esse assunto vai para a pauta do Congresso Nacional e o Congresso vai ter que ser mais claro, né? De fato, autorizando especificamente ou não o cultivo da planta para a produção no país de medicamentos à base aí da cannabis. Mas mais uma posição aí para desgastar
politicamente o governo, né? Porque não, mal colocado é uma isso. discussão para deixar mais para frente, né? Não, totalmente mal colocado. Olha, o ministro Osmar Terra é um ministro experiente, é um político muito experiente, foi de executivo muito tempo, né? Ele é talvez o maior especialista em saúde pública do Brasil. Interessante que a Anvisa não é nem ligada ao Ministério da Cidadania, né? O ministro Osmar Terra é ministro da Cidadania. Ele falou como médico, certamente, né? Ele falou como médico, né? E tem propriedade para isso. Era uma pessoa muito qualificada. Não acho que errou aí. Passa um pouquinho essa imagem um pouco dura, muitas vezes, aí do governo Bolsonaro. Errou na dose, né? Errou na dose, é verdade. O Schiller, tem o Pedro aqui. Só tem um detalhe interessante nessa história, né, de se liberar aí o princípio ativo da maconha, né, para uso medicinal, que é o seguinte, né? Há uma pressão muito grande para se liberar o cigarro da maconha para utilização, a plantação, né? Porque daí você poderia... o próprio doente poderia fabricar ali o seu medicamento através do plantio. Mas nós temos remédios, né, da indústria farmacêutica. Claro que o custo é diferente, né? Eu não tenho aqui, não sei se o custo é muito elevado. Mas não passa também por esse debate aí? Por que liberar o plantio se nós temos o medicamento que pode fazer o efeito para quem necessita desse tratamento, né, Schiller? Isso está no Supremo, né? Agora, aí vai ter primeiro uma pressão forte direto do presidente Bolsonaro sobre o presidente Toffoli para que esse assunto não seja pautado. Isso aí é uma questão do pacto aí dos poderes. Acho muito difícil que seja liberado, porque aí realmente você tem uma perda de controle do Estado, né? Se a gente entrar na Anvisa lá, ver a consulta pública, a Anvisa lançou uma consulta pública, está aberta até agosto agora. É o seguinte, o plantio é em locais fechados, com parede dupla, porta dupla, fornecimento independente de energia, vidros fortificados, é uma fortaleza para produzir isso, a planta, né? Agora, se liberar para cultivar em casa, mesmo que dentro de limites específicos, como é que se controla isso? Então, eu acho muito difícil que se dê esse segundo passo, né? Vai para o Supremo, está no Supremo isso, mas eu acho muito difícil que seja, inclusive, pautado ainda esse ano esse tipo de assunto. Agora, o Schiller, obrigado, Schiller. O Rafael, bom dia. Essa decisão só precisa ser técnica, né, Schiller? É ruim que seja uma discussão com base em convenções, em dogmas. Né? A gente não está falando aqui de maconha para consumo, né? O cara que vai acender um baseado na esquina. E me parece que às vezes as coisas acabam se misturando um pouquinho, né? Aí aqui é uma discussão que a gente já teve aqui no programa, até acho que essa semana, sobre a questão dos conselhos independentes, se ouvir especialistas. Né? Essa, na minha visão, é uma discussão, uma questão que é da Anvisa, porque a Anvisa é um órgão técnico, independente, etc. É evidente que o governo, como tem responsabilidade da política de segurança pública, né? E quando você trata de drogas, você tem uma implicação de segurança pública, então acho que tem que haver um diálogo civilizado, técnico, bem feito, entre a área de segurança pública e a área, digamos assim, científico-médica, né? A área de regulação. Para isso que o Brasil tem agências independentes, como é o caso da Anvisa, para tomar esse tipo de decisão, sem nenhum tipo de interferência de natureza aí religiosa ou política, ou seja o que for. Agora, a crítica que sempre é feita à Anvisa, né, e se há motivo para fechá-la, seriam outros motivos que não esse, né, é que ela demora demais, né, para analisar. Bom, esse é um exemplo, né, esse é um exemplo. A lei antidrogas, a lei de drogas, né, que regulamentou o tema no país é de 2006, delegou, nós estamos em 2019, quer dizer, então, as coisas andam realmente de maneira muito lenta no país, especificamente nesse caso do cultivo.